Mês das crianças, irmãos, mês de bênção, mês de reflexão, mês de empenho, mês de alegria, pois o nosso Deus, como diz a sua poderosa palavra, quando fala em que Deus, Ele na sua imensa misericórdia, o texto vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Amados, não posso deixar de agradecer ao nosso pastor Arnóbio Tavares, glória a Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de Rio Largo, como também a nossa irmã Aline e irmã Antônia, que compõem, que lidera as crianças também aqui no campo de Rio Largo. Agradecer a minha família, a minha esposa, meus filhos. Deus abençoe, vocês são tudo para a minha vida. Queridos, eu quero compartilhar algo sobre o tema, glória a Deus, o mês das crianças, mês de bênção. E nós que sabemos que criança ou os filhos é herança de Deus, é projeto de Deus para a nossa vida, glória a Deus, aleluia. Quero deixar registrado a minha gratidão a essa igreja, irmãos. A igreja que tem sido o braço forte. Muito obrigado, irmã Aline, doutor Anderson Góes, por nos conceder e nos permitir estar aqui. Vocês têm acompanhado a minha trajetória, aquilo que Deus tem feito na minha vida, 10 anos esperando uma criança, 10 anos orando para que Deus ouvisse o nosso anseio, meu e de minha esposa. E foi esta igreja, irmãos, que nos ajudou a tocar no céu. E pedi a Deus tamanha bênção, e Deus nos concedeu uma grande vitória. Em 2018, Deus nos abençoou com Débora Radassa, no dia 20 de abril de 2018. Coisa tremenda Deus fez na nossa vida. Eu quero deixar registrado aqui nosso agradecimento a Deus e por esta oportunidade, irmã Aline, companheiro presbítero Anderson de Góes, nosso pastor, irmã Antônia, que tem sempre se colocado de joelhos orando por nós. Queridos, em nome de Jesus Cristo, quero fazer base, ou tomar por base o texto que nos for apresentado no livro de Provérbios, glória a Deus, capítulo número 22, versículo 6, aleluia, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Baseado nesse texto, irmãos, a gente começa a reviver, a relembrar as histórias, os exemplos que a palavra de Deus nos traz, e Deus nos faz andar, trilhar, caminhar em sua palavra, e nos apresenta alguns exemplos. E no tema ou no texto aplicado, irmãos, a gente é convidado a pensar, a entender
quando os pais assumem o papel espiritual, emocional e educacional, os filhos crescem sabendo que são e para que foram criados. Glória a Deus, aleluia. Então a gente encontra no desafio de ser pai, de ser mãe, 3 grandes observações dentre várias. Número 1, o meu papel, o seu papel na vida dos nossos filhos, na parte espiritual. Número 2, na parte emocional. E número 3, na parte educacional. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, diante de tamanho desafio, glória a Deus, aleluia. Deus, quando na sua bondade nos permite alcançar tamanha graça, nos permite a desfrutar de um amor incondicional, uma entrega. Deus nos remete, nos leva para exemplos, como os exemplos que vimos na palavra de Deus. O capítulo 1 do primeiro livro de Samuel e o versículo de número 11, a gente vê um desejo, a gente vê um projeto, e assim está escrito: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus, aleluia. E quem nunca, antes de ser pai, e quem nunca, antes de ser mãe, dado ao desejo no seu íntimo, no seu interior, não fez tamanha promessa, não fez tamanho voto, não tem projetado grandes coisas para a sua herdade, para a sua semente. Glória a Deus, aleluia. A história, irmãos, nos mostra um exemplo de mãe, um exemplo de pai. Glória a Deus, aleluia. O texto fala sobre o nascimento de Samuel. A Bíblia vai dizer que Ana era estéril, ou como entendemos, a meio enfio a espada. Aqui a palavra diz que Deus tinha fechado a madre de Ana. Glória a Deus, aleluia. Meu querido amigo, irmão, pai, mãe, esse projeto de Deus, o projeto da continuidade, o projeto do crescimento, o projeto da proliferação, glória a Deus, aleluia, a semente plantada. A gente aprende, irmãos, que Ana foi uma mãe de um posicionamento aplicável com base naquilo que nós tínhamos trazido aqui, os 3 pontos, o papel que assumimos na vida espiritual, emocional e educacional na vida dos nossos filhos. Aleluia, glória a Deus.
A Bíblia vai dizer, irmãos, que do fundo da alma ela fez esse voto a Deus. E quando Deus concedeu o seu filho, Ana, ela tomou aquela decisão, ela fez valer aquele voto e ela cumpriu, irmãos, com aquilo que ela tinha prometido a Deus. A Bíblia vai dizer que ela pega o menino e leva ao espaço do saber, ao espaço do conhecimento, ao lugar de aprender, que foi o templo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer, queridos, que Ana, ela estava muito preocupada com a vida espiritual do seu filho, com a vida daquela criança, porque quando ela diz em suas palavras que assim que ela desmamasse a criança, como o texto vai dizer, entregaria ele aos cuidados do sacerdote ali. Isso tem a ver com a observação, a preocupação no crescimento espiritual de Samuel. Glória a Deus, aleluia. E nesta manhã Deus me impulsiona a te fazer essa pergunta: você está preocupado com a vida espiritual do seu filho? Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. A Bíblia diz, queridos, que Ana, ela teve esta preocupação, a primeira das muitas, mas essa é a primeira. Glória a Deus. E por que você diz isso, presbítero Willamis? É porque nos dias atuais, irmãos, em que vivemos, entendemos que o inimigo, ele tem focado em destruir as famílias. E nada mais doloroso do que para um pai, do que para uma mãe, perceber e ver seu filho sendo alvo das astutas ciladas do diabo. Ver o seu filho sendo alvo das ações diabólicas que acontecem no mundo espiritual, que se reflete no mundo material. Glória a Deus, aleluia. E nada mais, nada melhor, nada além do que Deus para nos ajudar nesta empreitada. Ah, glória a Deus, aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, pai, mãe que está sendo alcançado por este canal, eu vim dizer a você: não desista do seu filho. Não desista daquilo que Deus tem colocado no seu coração para cumprir na vida do seu filho. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que Ana teve esta preocupação. E quando se fala também, queridos, do segundo ponto, a questão ou o papel que nós pais assumimos na vida emocional. Glória a Deus. O texto vai dizer que Ana, todo ano, iria ao templo, levava o sacrifício, as suas ofertas e também levava presentes para seu filho. Ela ia ver, ela não perdeu o laço, ela não perdeu a comunicação. Oh, glória! Oh, glória a Deus! E para isso, meu querido irmão, para isso, meu amigo pai, mãe, nós precisamos plantar a semente em nossos filhos. E como se planta a semente, presbítero Willamis? Nós somos
um espelho para os nossos filhos. Tudo aquilo que ele vê você fazer na sua casa, ele vai querer fazer também. Tudo aquilo que você ensinar, que com palavras não é suficiente. Não é suficiente. O suficiente é ensinar, fazer, viver, mostrar, caminhar no caminho, no mesmo caminho, de lado a lado, de mãos dadas, os primeiros passos, a primeira fala. Oh, glória! A interação, a resposta imediata, quando você chega na sua casa, que sua criança corre para lhe dar um abraço. E acredite, eu pensava que não, mas realmente, quando a gente chega cansado, exausto, aquele abraço renova as nossas forças. Aquele abraço, aquele carinho renova as nossas forças e nos dá uma direção, fortalece os nossos motivos para continuar caminhando. Glória a Deus. Este plantio, esta semente, irmãos, ela é necessária. E por que é necessária, presbítero Willamis? Porque o texto que fora lido em Provérbios vai dizer: até quando envelhecer? E na minha tradução, ou na tradução que eu manuseio, diz que quando envelhecer, a criança, quando envelhecer, isso fala de tempo, isso fala de espaço, isso fala de uma lacuna, isso fala de um ponto a outro. E aí, meu querido pai, e aí, minha querida mãe, eu quero lhe dizer algo muito importante, porque na trajetória desta caminhada, Deus tem me abençoado, Deus tem me permitido, hoje Deus tem me dado graça, irmãos, por ter a experiência e vivido a experiência na criação de 3 filhos. Deus me permitiu a Williane, que hoje tem 21 anos, uma filha de sangue, ou a filha do coração, melhor dizendo, que a gente acompanha o passo a passo, que o nosso sonho também era ter um filho gerado de dentro de nós. E Deus nos concedeu Débora, e 2 anos depois nos concedeu Davi. Então eu posso dizer com propriedade, meu querido irmão, sobre um plantio necessário, sobre a importância de ter um filho, uma filha na casa de Deus. Aleluia. E com Ana não foi diferente. É sobre este exemplo que eu te convido a meditar, a melhorar, a aplicar isso na sua vida. E quando a gente começa a plantar, a ensinar, a orientar, a ciência faz algumas colocações sobre isso. Quem nunca passou por um período, ou viveu um período de um filho, ou foi também
um adolescente. Oh, glória! E a ciência vai dizer que nos primeiros 10 anos, aonde se forja, se monta, se desenvolve, se lapida, se esculpe o caráter da criança, as suas raízes, as suas bases. Estudiosos vai dizer que estes são os primeiros 10 anos necessários, primordiais. Oh, glória! Sabe por quê, meu querido pai, minha querida mãe? Porque depois deste momento, porque depois desses 10 primeiros passos ou primeiros anos, que o jovem ou a criança passa a entrar na adolescência, ele vai começar a enfrentar os conflitos. Enquanto o seu lar é a base, enquanto a sua casa é a identidade, enquanto o seu ambiente de refúgio é onde está o seu papai e sua mamãe. Quando ele passa dessa idade, ele começa a perceber as suas ideias serem confrontadas pelos amigos, pelos colegas, pelos grupinhos, glória a Deus, aleluia. E tudo aquilo que você tem aplicado é colocado, oh glória, à prova. Aos 12 anos, aos 15 anos, tudo que você ensinou é colocado à prova. E aí, nesse choque de informações, nesse choque de identidade, nesse choque das influências, nesse choque, meu querido irmão, das ideias e pensamentos, que os nossos filhos precisam estar amparados, pautados no poder da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu e você temos essa obrigação, este compromisso, glória a Deus, aleluia. De cuidar dos nossos filhos, preparar os nossos filhos. Oh, glória. Até porque quando eles passam, ou vivem o período em que eles já tomam suas próprias decisões, você não pode fazer mais nada. Você precisa apenas plantar a semente. A semente do amor, a semente do perdão, a semente do respeito, a semente de estar na presença de Deus, de sentir a presença de Deus, de sentir o coração ser derramado na presença de Deus. Cultos e cultos de criança, irmãos, nos últimos anos, a gente via, meus amados, crianças serem batizadas com o Espírito Santo. O poder de Deus tocava. Elas choravam e ficavam marcadas, entendendo acerca do temor. E tratando-se de temor, meu amigo, e tratando-se de temor, meu pai, minha mãe, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Oh, glória! Então, quando se trata dos cuidados com a vida espiritual do seu filho, ele precisa ver você orando. Ele precisa ver você adorando a Deus. Ele precisa ver você estudando a palavra de Deus. Ele precisa ver você indo à escola bíblica dominical. Ele precisa participar com você nas coisas do reino de Deus. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que estes eram os cuidados de Ana
no crescimento da vida espiritual do seu filho Samuel. Imagine, meu querido irmão, imagine, minha querida irmã, são essas bases, são esses os basilares necessários. Quantas vezes você já orou por seu filho este ano? Todo dia. E quantas vezes você jejuou por ele? Quantas vezes você, por mais que tenha percebido as limitações dele, dela, tem aplicado os cuidados em apresentá-lo a Deus, apresentá-la a Deus? Oh, glória! Aleluia! Amor incondicional. Amor incondicional. A Bíblia vai dizer sobre esses cuidados de Ana no crescimento espiritual do menino Samuel. E para que a gente possa entender acerca desses acontecimentos, a gente vai encontrar no livro do 2 Reis, capítulo 5, versículo do 2 ao 14, um caso totalmente atípico para você, mas para quem tem os seus filhos na casa de Deus. Oh, glória! O texto vai falar de uma menina. Vai dizer que aquela criança foi levada cativo. Naamã, ela foi colocada na casa de Naamã para servir junto à esposa de Naamã. E aquele homem, aquele soldado, aquele homem de frente de batalha, o texto vai dizer que ele tinha lepra. Mas foi aquela criança que fez memória. Eu disse, fez memória, ou seja, lembrou. Quando disse à esposa de Naamã que se ele conhecesse o profeta lá em Samaria, curaria-o daquela lepra. Sabe o que significa isso, meu irmão? Sabe o que significa isso, minha irmã? O texto que o salmista dizia: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus, aleluia. Aquela criança estava ali presa, foi levada cativo, era escrava, mas o coração dela pertencia a Deus, aleluia. Independente do que os nossos filhos venham passar, enfrentar e viver, precisamos fazer com que eles entendam que Deus, oh glória, é a saída. Só Deus é quem pode fazer o milagre. Só Deus é quem pode nos dar a vitória. Só Deus é quem pode guardar os nossos filhos. Só Deus é quem pode fazer a obra redentora na vida deles. Glória a Deus, aleluia. Era este o projeto de Ana para a vida de Samuel. Ver ele na casa do Senhor. Aleluia. E isto foi uma total entrega, irmãos. Isto foi de uma forma, de um comportamento, irmãos, que não foi um sentimento apenas porque Deus me abençoou. Não, ela fez cumprir aquilo que ela tinha falado a Deus. Deus deu, é teu, Senhor. O meu filho é teu, a minha filha é tua, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Pare para imaginar os pedidos. Mas o pedido mais duro a um pai, a uma mãe. Deus fez a Abraão: dai-me teu filho Isaque por sacrifício. Oh glória!
dá-me teu filho Isaque por sacrifício. Oh, glória a Deus. A beleza dessa passagem, irmãos, a beleza essa história de Abraão e seu filho, é desde quando ele começa, irmãos, preparar o dia daquele sacrifício, quando ele deixa os moços que estavam acompanhando ele com seu filho para o sacrifício. A Bíblia vai dizer, meu querido amigo e irmão, que Abraão disse: nós vamos e voltaremos. Isso é fé, isso é saber que Deus é provedor. Oh, glória! Não é fácil. O maior desafio de todos os desafios, irmãos, é ser pai, ser mãe. Eu lhe sou sincero e não tenho dificuldades de reconhecer o meu erro, mas eu lhe digo que o maior desafio é ser pai e ser mãe. Todo santo dia, oh glória a Deus, lembro-me das palavras da minha mãe, que dizia assim: um dia você vai ter o seu. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Um dia você também vai ser pai. Um dia você também vai ser mãe. Oh Deus da glória. Das vezes que o pai e a mãe tira da boca para dar aos seus filhos. Das vezes é que ele olha, ela olha e diz: não estou com fome. Pode comer, meu filho, pode comer, minha filha. Oh Deus da glória. Tanto esforço, tanto sacrifício. Claro que é com um propósito. Claro que é com um objetivo. Deus não te deu o teu filho para estar trilhando por esses caminhos. Não. Glória a Deus, aleluia. Mas veja o exemplo de Ana nos cuidados com a vida espiritual de Samuel. Aleluia. O texto vai dizer, meus irmãos, que este cuidado não se estendia apenas aos cuidados de uma mãe no quesito espiritual. Ora, é muito bom. Nosso companheiro presbítero Alfredo Júnior estava aqui com as nossas crianças. Eu achei muito bonito quando ele fez a entrevista com eles e perguntou para quando eles crescessem o que eles queriam ser. E isto tem a ver com a vida social, isto tem a ver com a vida emocional, isto tem a ver com o ambiente em torno em que ele vive, em que ele vivia, ou que nós vivemos. Eu achei maravilhoso. E a Bíblia, como tem resposta para tudo, irmãos, Deus me fez lembrar daquela mãe, glória a Deus. Uns dizem que tinha por nome Salomé, e ela tinha 2 filhos, se não me engano, Tiago e João. E o texto vai dizer que ela faz uma pergunta a Jesus lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 20 ao 28, porque ela é mãe, ela quer o melhor para os seus filhos. Ela faz a pergunta, na verdade não foi nem uma pergunta, já foi uma ordem. Ele disse: olha, mestre, quando tu for para o teu reino, né, separa a cadeira direita e a esquerda, um para o meu filho e para o outro filho. Você já pensou o que é mãe? O que é coração de mãe? Quer o filho no melhor lugar, quer o filho na melhor posição, quer o filho da melhor forma, quer o filho bem, glória a Deus, aleluia. E você tem se preparado, você tem preparado o seu filho para isso? Porque é um desafio.
As etapas da vida, irmãos, é como navalha. Quando erra, quando pula, a etapa é sofrimento, é dor, é luta. Glória a Deus. Mas me permita, com muito carinho e respeito, e debaixo do sangue de Jesus Cristo, as etapas da vida que eu e você pulamos, porque Deus tem projetado tudo direitinho. Período de estudar, período de aprender, período de se formar, período de trabalhar. E como já lideramos alguns setoriais, jovens, adolescentes, senhores, alguns setores da igreja, e tratando-se com jovens, geralmente a gente faz as perguntas acerca desse passo a passo da vida. Não pule a etapa da vida. Hora de estudar é hora de estudar. Hora de namorar é namorar. Hora de cuidar é de cuidar, de trabalhar, de ajudar em casa, de lutar, de aprender, de estudar a palavra de Deus, de estar na casa de Deus, aonde você quer chegar. E se você pular a etapa, e quando você pula a etapa, já é pai, já é mãe, precisa estar preparado, precisa estar formado, precisa estar trabalhando para propor, apresentar, dar aos filhos o melhor, porque sabemos que nós, enquanto pais, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, mas a gente se preparou? Você se preparou? Você decidiu pular as etapas? Glória a Deus. Aí não pode culpar Deus. Não pode dizer que Deus quis assim, não. Deus não quis assim. E quando você pula as etapas, irmãos, é como falamos, o sofrimento vem, a luta vem. É ter que estudar e trabalhar para cuidar do seu filho. É ter que trabalhar e estudar para cuidar da sua filha. É ter que, às vezes, os pais, os avós, ter que ajudar, cuidar, porque você pulou a etapa da vida. Oh, glória! O papel em que assumimos ao parar para ouvir os nossos filhos, parar para entendê-los, ouvir o coraçãozinho dele, o coraçãozinho dela, ou já depois de moço, moça, ser pai, pai, amigo, mãe, amiga, mãe, amiga, não é amiga mãe não, não é amigo pai não, é pai, amigo, mãe, amiga. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que aquele moço, Samuel, criou-se, cresceu na casa de Deus, envolto de todo tipo de gente, envolto de todo tipo de pessoa. E se você se aprofundar na história, até quem era para dar exemplo a ele, não deu. Até quem era para ser exemplo com ele, não foi. E o mais bonito que eu acho, meus irmãos, é que ele decidiu não se envolver. Ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu estar na presença de Deus. E é nessa hora que imagino, me permita, em todo o ano que se ia à casa do Senhor, apresentar as ofertas a Deus, apresentar os rudimentos mosaicos, glória a Deus, os ensinamentos acerca da lei, o cuidado em estar na casa do Senhor, a ida sempre às festas anuais
que a Bíblia ensina, glória a Deus, aleluia, da antiga aliança, e a Ana. Imagino que Samuel tinha muito a dizer. E também imagino que Ana tinha muito a ensinar. Olhe, meu filho, não precisa ser igual. A frase que eu ouvi muito: minha mãe já partiu para a glória, mas dentre muitas, ela dizia: olhe, Willamis, você não é todo mundo. Mas todo mundo está fazendo, todo mundo faz. Epa, você não é todo mundo. Imagino que palavras como essa, Ana dizia a seu filho: ah, mas os filhos de Eli faz. E ela dizia: você não é todo mundo. Oh, glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Limites. Coloque limites. O salmista vai dizer que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Para onde você está projetando os seus filhos? Aonde você quer que ele chegue? Qual o caminho, qual a direção você está direcionando os seus filhos? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. É sobre isso que estamos falando. É sobre isso que estamos aqui realizando congresso infantil. Porque Deus tem um plano na vida dos seus filhos. E me permita abrir um parêntese. Por alguns instantes, alguém falando comigo: Willamis, parabéns. A igreja está de parabéns. A visão é acertada. E eu disse: por quê? Explique-se melhor. Diga aí por quê. Glória a Deus, aleluia. Porque anos atrás, essa visão, este foco direcionado às crianças não existia. E foi aí que o inimigo mirou, focou, marcou, rodeou. E nos últimos 20 anos, a gente vê filhos de crentes passando por momentos difíceis, afastados do caminho do Senhor. E me permita, em nome de Jesus Cristo, que você que não traz o seu filho para a igreja, você que não ensina a ele o caminho do Senhor, você que não traz ele para a escola bíblica dominical, você que não traz ele para os ensaios do trabalho das crianças. Aleluia. Oh, glória. Aí essa pessoa me disse: Willamis, aquelas crianças que os pais não têm nenhum compromisso de trazer eles para a casa de Deus, o inimigo tem mirado e tem feito deles aviãozinho, se é que você me entende, certo? É uma palavra direcionada a você pai e a você mãe, ok? É isso mesmo. A igreja tem se levantado, pleiteado esta grande batalha para arrancar das mãos do inimigo, no nome do Senhor Jesus Cristo.
libertado famílias por inteira, por meio de uma criança, irmãos. Uma criança. Eu já vi vários exemplos e estou vivendo exemplos a olho nu, irmãos. Crianças que estão levando suas mães não evangélicas para a igreja. Quando por essa semana, em uma cantina da igreja ali do infantil, eu vi aquela pessoa que não é crente, ajudando seus filhinhos ali na porta da igreja. Oh, glória! Deus usando de instrumento a criança. Deus usando de instrumento, meus irmãos, aquela criança. Como usou aquela criança em relação a Naamã. Oh, glória a Deus, aleluia. O cuidado emocional. É bíblico, irmãos, há tempo para todas as coisas. Ensine o tempo da criança. Viva com seus filhos o tempo da criança. Viva o momento de ensinar, o momento de brincar, o momento de aprender, o momento de corrigir. Seus filhos precisam de você. Nossos filhos precisam de nós. E nós precisamos prepará-los. Não para o mundo. Oh, glória. Prepará-los para Deus. Oh, aleluia. Prepará-los para Deus. Oh, glória. Se você não acredita, eu quero só partilhar algo da minha vida. Débora e Davi estudam à tarde, daqui a pouco já vai para a escola. E estamos aplicando no coraçãozinho deles os hinos da harpa cristã. E a gente sempre separa 20 minutos antes de ir para a escola para louvar a Deus só com hinos da harpa cristã. Imagina, pensa, eu estou lhe dizendo, eles brigam, eles dizem, não, esse agora sou eu que vou louvar. Abre o aplicativo, coloca o louvor e louva junto. E depois de a gente louvar 2 ou 3 hinos, a gente faz um círculo ali na sala de casa e oramos. Oh, glória! Mas houve um dia, há 20 dias atrás, que é quando eu estou no período de casa, que trabalho de turno, e acabei esquecendo, chegamos atrasados, cuidamos, e vamos levar os meninos para a escola, eu e minha esposa. E quando chegamos na porta com a bolsinha deles, o Davi disse, epa, oh glória a Deus, não vai cantar o hino não, oh aleluia, oh glória a Deus. O papel que nós precisamos assumir na vida dos nossos filhos. Ana se preocupou com isso, irmãos. Ana se preocupou inteiramente com isso. Ela sabia do projeto de Deus na vida daquele menino. Mas Deus é muito mais além. Ela queria apenas ele na casa de Deus, mas Deus ergueu a Samuel. A Bíblia vai dizer que ele exercia 3 funções, ou o único que conseguiu exercer as 3 funções. Ele se tornou sacerdote. Além de sacerdote, irmãos, ele também foi juiz. Além de sacerdote e juiz, Deus tomava Samuel como profeta. O papel que eu e você precisamos assumir na vida dos nossos filhos, o papel na vida espiritual, o nosso papel na vida emocional,
em querer o melhor para os nossos filhos. Claro que sempre amparado pelo que a palavra de Deus nos ensina, pelo que a palavra de Deus nos diz. O salmista, ele vai falar acerca do Salmo 1, falando sobre não se deter na roda dos escarnecedores. A Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Não tem como você sozinho convencer a 10. Você sempre é convencido. Aqueles amiguinhos, aquela roda de amigos que trata de coisas que não são de Deus. Aquelas coisas que não pertencem a Deus. Não tem como você dizer que convence aqueles 10. Que convence aqueles 5, aquele grupo. Não, você é luz. A luz é para brilhar, não é para falar, não é para se envolver. Eles olham para a luz. Eles precisam ver Cristo na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua casa, na vida da sua família, na sua casa, no seu íntimo. Glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, amados, o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo do 41 ao 46. Os cuidados em que o povo tinha em ensinar os seus filhos sobre a lei e andar na presença de Deus, meu querido irmão, meu querido ouvinte, pai, mãe, era essencial, é fundamental. E quando se fala do povo judeu, irmãos, o povo judeu de verdade é dedicado à leitura da palavra. É dedicado às observações da lei. Aí Lucas você percebe algo extraordinário. E estudiosos dizem, glória a Deus, que as crianças eram orientadas. E que até o seu 12º ano de vida, ela já deveria dominar a lei e os profetas. Estudo, educação, investimento, dedicação, irmãos. Lute, eduque os seus filhos para não sofrer os ataques que a gente vê nos ambientes universitários, nos ambientes das escolas primárias, nos ambientes em que a sociedade corrompida quer e obriga aos nossos filhos serem igual a eles. A Bíblia vai dizer que na aplicação da vida educacional, a gente vê um grande exemplo, irmãos. Jesus é encontrado no templo, tratando com os sacerdotes. E os sacerdotes fazem perguntas a ele. E as respostas são realmente extraordinárias. E eles ficam atônitos com tamanha sabedoria. Precisamos investir da melhor forma em nossos filhos. O papel que nós precisamos aplicar à vida dos nossos filhos. Deus, quando na formação daquela sociedade pós-egípcia, ou melhor dizendo, quando saiu o povo do Egito, Deus cria uma constituição, uma regra de leis para que aquela comunidade sobrevivesse.
E entendemos e vemos que ali Deus cria os 10 mandamentos. E os primeiros 2 mandamentos de cunho espiritual. Oh glória! Mas os outros 8 mandamentos é realmente, queridos irmãos, para uma vida social, uma vida moral, na presença de Deus. Oh, aleluia! E entre esses 8, o primeiro é honrar pai e mãe. Motivos para honrar pai e mãe. Primeiro, mandamento. É um mandamento. Nós precisamos colocar isso no coração dos nossos filhos. Nós precisamos fazer com que eles entendam que nós somos, depois de Deus, os seus provedores na vida espiritual, na vida emocional e na vida educacional. Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e por isso estamos alegres pelos milagres que Ele tem nos concedido. Samuel foi bênção, mas Ana foi a bênção na vida de Samuel. Uma mãe que se portou com seu filho, uma mãe que procurou os meios legais, por mais que tenha sido acusada, como o profeta fez essa pergunta a ela no dia que chegou no templo, perguntou se ela estava embriagada. Mas o negócio dela era com Deus. E o propósito de Deus na vida de Ana foi trazer Samuel. E Samuel foi instrumento na mão do Senhor. Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, orar a Deus e convidar você, que é pai, que é mãe, a abraçar, a se munir destes exemplos. Você que tem o seu filho, que por algum momento tenha se afastado do caminho do Senhor, reflita sobre isso. Você que tem vivido experiências cuja qual disse: Deus, não foi para isto que o meu filho, minha filha nasceu. Você que está enfrentando o desafio do choque das verdades, daquilo que você plantou nos primeiros 10 anos de vida do seu filho, e ele está sendo confrontado pelos coleguinhas, pelos amigos, porque as ideias, irmãos, elas divergem, mas a verdade, ela prevalece. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelas nossas crianças. Quero agradecer a Deus pela visão acertada do nosso pastor, da irmã Aline, irmã Antônia, quanto ao trabalho infantil, o modo, a dedicação, a forma como vocês se doam, que Deus abençoe. Obrigado. Eu sou fruto de vossas orações. Minha casa, meus filhos são fruto de vossa perseverança. Oh, glória a Deus, aleluia.